Existe um ditado que diz que toda história tem 3 lados: a versão do envolvido A, a versão do envolvido B e a verdade. Você já se pegou envolvido num conflito onde você não sabe em quem acreditar, porque você não sabe o lado da pessoa e muito menos o contexto completo da situação? É claro! Pois é, eu já me vi envolvido nesse tipo de coisa várias vezes e isso é muito perigoso, porque se a gente não sabe o contexto de uma história ou de um comentário feito, a interpretação daquilo pode ser completamente errada. Muitas vezes a gente faz isso com as afirmações que Paulo fez no Novo Testamento. A gente pega versos soltos, afirmações soltas e chegamos a conclusões equivocadas. E isso muda toda a interpretação do Evangelho. Isso é muito perigoso. A gente precisa entender o contexto e a história por trás das afirmações, não só de Paulo, mas de tudo que lemos na Bíblia. A Bíblia se autoexplica. Um grande exemplo que acabei de falar se encontra lá no livro de Gálatas. Paulo afirma, por exemplo, com todas as letras que o cristão não é justificado pela prática da lei, que a gente já está careca de saber que é verdade, mas muitas pessoas tentam justificar esses versos sem prestar atenção no contexto dele. Quando Paulo diz em Gálatas 2,16 que o cristão não é justificado pelas obras que faz, ele estava dizendo no contexto dos judeus de nascimento, tendo sido ali criados com a revelação bíblica do único evangelho verdadeiro. Eles deveriam saber que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Se você ler, por exemplo, o verso 15, ele se refere a eles como nós, os judeus por natureza, ou seja, judeus de nascimento. Paulo fez uma afirmação completamente óbvia para o público que estava completamente dentro do que ele estava querendo dizer, dentro do contexto judeu-cristão, ou seja, entendida no sentido que ele estava falando. O problema é que a gente pega esse verso e interpreta de forma completamente errada, sem buscar entender a história completa, o contexto que essa afirmação foi dada. Isso é sério demais. Já naquela época, isso estava acontecendo porque algumas pessoas ali, alguns mestres judeus, estavam ensinando erroneamente que a lei invalidava a promessa feita a Abraão. Eles criavam, assim, um evangelho alternativo, estavam causando ali grandes prejuízos e grandes conflitos nas igrejas da região da Galácia. A Aliança do Sinai confirmou o evangelho dado anteriormente, enfatizando que Deus é cheio de graça. Ele é perdoador, ele é compassivo, ele é amoroso e ele sempre busca como resposta o amor e a fidelidade do seu povo. Gálatas 3, 21 a 25 é frequentemente usado para provar que uma vez que Jesus veio ao mundo, a Aliança do Sinai não tem mais nenhuma aplicação para os cristãos do Novo Testamento ou cristãos da Nova Aliança. Muitos autores cristãos interpretam que Jesus veio ao mundo, ele instituiu essa nova aliança, então o povo de Deus não está mais debaixo da Aliança do Sinai, caracterizada lá em Gálatas 3, 22 a 25 como um tutor, um guardião. Esses autores, inclusive, interpretam historicamente as duas alianças da seguinte forma. A antiga aliança, eles estariam debaixo do pecado, seriam prisioneiros do pecado, estariam inclusive dominados pelo pecado, estariam sob custódia da lei, por ela encerrados, estariam sob a custódia da lei, mantidos sob a sua guarda e também como prisioneiros na lei e assim por diante, até que a nova aliança se tornasse disponível com a morte de Cristo. Na Nova Aliança, eles definem como promessa, justificados, Jesus e Cristo e também fé, que é citada 5 vezes nesses versos. Você consegue ver a diferença gritante nessa interpretação? Agora, para tudo que você está fazendo e presta atenção no que eu vou falar. Se as características negativas que eu citei representam a antiga aliança histórica estabelecida lá no Sinai e as características positivas representam a nova aliança histórica estabelecida na cruz, os elementos, então, como promessa, justificação, fé e o próprio Jesus Cristo estão ausentes da aliança do Sinai. Assim, eles não estariam disponíveis nem possíveis até a primeira vinda de Cristo. Mas olha, e se as características negativas representam a experiência da antiga aliança e as características positivas a experiência da nova aliança? Então todos os seres humanos, desde a queda de Adão, foram encerrados debaixo do pecado. Estavam sob a custódia da lei, que inclusive lhes servia como um tutor, até o momento em que eles aceitassem o convite do Evangelho e fossem convertidos, justificados e aceitos pela fé em Jesus Cristo, não importando em qual época da história eles viveram. Faz muito mais sentido, né? Por isso, entenda, essa diferença não é que uma aliança é ruim e a outra é boa, não. É que a experiência de quem viveu aquilo daquela maneira era negativa, mas quando a gente aceita a aliança completa de Deus, nós temos uma experiência completamente positiva. Certamente que sim. Alguns reformadores protestantes adotaram uma compreensão sobre a lei moral do Antigo Testamento e os 10 mandamentos, inclusive, que os estudiosos chamam de 3 usos da lei. Vou explicar melhor. O primeiro uso é o seu papel civil. A lei de Deus, ela restringe o crime na sociedade como tipo uma punição contra a desobediência. Esse é o papel civil da lei. A segunda é a função pedagógica ou de ensino. O Espírito Santo usa a lei para nos ensinar, para nos convencer do pecado e nos levar a uma fé salvífica em Cristo. Já o terceiro papel é aplicado como normativo,
moral para o povo de Deus. É a lei moral, especialmente dos 10 mandamentos, que mostra como deve ser a vida de quem já foi salvo pela graça de Deus. A lei que Paulo se refere aqui em Gálatas 3:23 é a lei civil, que foi quando as pessoas estavam sob a lei antes de aceitarem o evangelho. Já em Gálatas 3:24, o reformador João Calvino interpretou como o segundo uso da lei, o uso pedagógico usado pelo Espírito Santo para levar os pecadores ao arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. Calvino defendeu o terceiro uso da lei em Gálatas 3:25, quando ele diz que a lei é como uma regra de vida, útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça, estando mais em vigor do que nunca e permanecendo ali intocado. Além da função da lei de restringir o mal, dizendo lá não faça isso, não faça aquilo, a lei de Deus ela tem um papel promissório na obra do Espírito Santo de santificar os crentes. Os 10 mandamentos eles são promessas de Deus para a nossa vida e não são ordens ali de um ditador, não. São conselhos para que você viva de maneira feliz, ajuizada e também sem ter do que se arrepender. A lição dessa semana tem muito mais detalhes e vale a pena você conferir lá. Não baseie o seu estudo só no que você vê aqui no vídeo. Não. Se aprofunde, entenda mais fundo, porque Deus tem muito a falar para você através do estudo dessa semana. Assim. Com esse pensamento, a palavra da semana é a palavra lei. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra lei? Me conta aqui nos comentários, faça a sua rede semântica e marca toda a galera aí. Contexto Bíblico, Vitor BJ e NT Play. Ellen White diz que a lei de Deus existia antes do ser humano tivesse inclusive sido criado. Ela estava adaptada às condições dos seres santos, mesmo com os anjos que eram governados por ela. Depois da queda, os princípios da justiça não foram alterados. Nada foi tirado da lei. Nenhum único dos seus santos preceitos poderia ser aperfeiçoado. E assim como ela existiu desde o princípio, ela continuará a existir através dos séculos eternos. Quando os teus testemunhos, diz o salmista, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Resumindo, evite conclusões precipitadas de um texto. Segundo, estude todo o contexto da passagem. Terceiro, a prática da lei não justifica ninguém. Quarto, os 3 usos da lei são civil, moral e pedagógico ou educativo. As tábuas da lei elas foram fisicamente dadas aos seres humanos apenas no Monte Sinai, mas antes do pecado de Adão e Eva, eles viviam em harmonia com essa lei, eles já conheciam essa lei, porque eles tinham uma natureza semelhante à de Deus. A lei sempre existiu, mas ninguém precisava ter conhecimento dela, porque quando o amor de Deus toma conta do nosso coração, esse amor ele se espalha, ele se torna em atitudes de amor por Deus e por outras pessoas que são expressas com toda a naturalidade. Obviamente que depois do pecado, depois que ele entrou no mundo, tudo ficou mais difícil. E por isso a necessidade das tábuas da lei, para que a gente se lembrasse da lei que já existia muito antes das tábuas existirem. Mas olha, mesmo hoje, eu e você, a gente pode diariamente buscar preencher o nosso coração do que é celestial e transmitir isso para outras pessoas. Faça isso de hoje em diante. Use a lei de Deus como conselho, segredos de Deus para te conceder vida, para te ensinar a vida e para você levar essa vida para outras pessoas. Não demonize a lei de Deus e nem a coloque como base de salvação. Não. Coloque em seu devido lugar. Nem menos e nem mais. Combinado? Existe um ditado. Você já se pecou em... Um grande exemplo que é quando Paulo disse em Gálatas 2, se você ler, por exemplo, o verso 15, ele se refere a eles como nós, judeus por natureza, e também motidos... Não, volta.